Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que os nossos alunos estarão assistindo esse podcast. Mais um, hein? Boa madrugada. Boa madrugada, mais um, quem diria, hein? Mas você sabe que a gente tá no ar, né? Esse é o episódio 3.479. Mentira, e não tentem procurar, porque vocês não vão achar os outros 3 mil. Você sabe por que a gente tá no ar ainda, né? Eu sei, porque eu sou patrão. Porque você é o dono. Só por isso que nós estamos no ar, pessoal. Brincadeira. Nós estamos no ar por causa da audiência fantástica. Muito obrigado a vocês que têm assistido o nosso podcast. Prefiro achar que é porque ele é o dono, mas tudo bem. Quem é o nosso excelentíssimo convidado de hoje? Responsabilidade, hein? João, hoje, responsabilidade gigante. Qualquer coisa que a gente falar errado aqui. Não sei se sairemos daqui hoje. Pessoal, brincadeiras à parte, hoje nós temos o prazer enorme de receber aqui no nosso podcast um amigo de longa data, pai de aluna. Isso também para nós é um orgulho e uma honra muito grande, né? Nosso amigo, doutor, delegado-chefe da Polícia Civil aqui da nossa região, de Paranavaí, de toda a região, doutor Luiz Carlos Mânica. Doutor, muito obrigado pelo aceite ao convite aí. Imagina, eu que agradeço, parabenizo vocês aí pelo programa, pelo podcast, bem dinâmico, e estamos aí, vamos conversar. Muito legal, muito bom receber você. Nosso podcast aqui tem trazido empreendedores, pessoas para falar um pouquinho sobre negócios, e eu tenho certeza que hoje vocês vão ficar surpresos, né, com a fala do Dr. Mânica, porque normalmente vocês não imaginam como que é a gestão do serviço dele. E esse vai ser o foco da nossa conversa aqui nesse podcast Bora Falar de Negócios. É isso aí. A gente não vai falar tanto de empresa, mas vamos falar de gestão de pessoas, de liderança, enfim. Isso aí. Doutor, mas para a gente contextualizar você para os nossos alunos, quem é o Dr. Mânica? Sou paranavaense, nasci aqui em Paranavaí, fui criado ali no Jardim do Sol, divisa com o Jardim Canadá. Fui criado naquela época em que nós ficávamos na rua, né, brincando. Estudei nos colégios municipais de Paranavaí. E com 17 anos, migrei para estudar em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá. Lá cursei Direito, me formei em 92. E em 94, ingressei na Polícia Civil como delegado de polícia. E aí começou a trajetória de... E nesse período você passou por onde dentro do Paraná? Olha, na primeira comarca que eu fui designado, já como delegado, eu tinha 24 anos, né? Muito novo. E fui designado, eu sempre brinco que eu fui escolhido para a pior comarca na época, né? Porque isso é quase há 30 anos atrás. Eu fui para Mangueirinha. Mangueirinha fica para baixo de Pato Branco. Quase divisa para Santa Catarina. Quase divisa. Tinha uma reserva indígena antes de chegar na cidade, na comarca. Era um local bem pequeno mesmo, mas para mim foi bom. A minha escola da polícia começou ali, e ali eu fui me fortalecendo, porque ali eu encontrei dificuldade no primeiro dia que eu cheguei, né? Então a polícia há 30 anos mudou muito, melhorou muito, mas se nós pensarmos ao contrário, de 30 anos atrás, era muito deficitária, né? E lá iniciou minha carreira de dificuldade em realmente pensar, estruturar, para que a gente pudesse fazer um trabalho de polícia com qualidade. Depois de Mangueirinha eu fui para Guaíra. Guaíra... Também muito difícil. Também difícil. Região de fronteira. É mais difícil, duvidar. Fronteira. Mas na época eu fiquei um tempo em Mangueirinha, depois eu fui para Guaíra, eu tinha 26 anos. Sim. Novo, né? Quando a gente é novo, nada é difícil, né? A gente tá... Tem energia, tem gás. Tem tudo, e depois de Guaíra eu casei, fui morar em Ponta Grossa, eu fui delegado em Teixeira Soares, Irati, fica também na região de Ponta Grossa, ali, Piraí do Sul. Depois de Piraí do Sul começou a vir os filhos, fui transferido para Maringá, onde em Maringá eu permaneci um bom tempo, fui delegado operacional em Maringá durante 3 anos, peguei uma vasta experiência. E de Maringá eu fui para Apucarana, Cornélio Procópio, de Cornélio Procópio retornou a Paranavaí. Retornei a Paranavaí, né? E aqui já está há 10 anos. Há 10 anos já retornou a Paranavaí. Eu assumi aqui em 2014, né? E completei 10 anos em Paranavaí. Ô doutor, uma dúvida bem particular. Essas transferências não é o senhor que escolhe para onde o senhor quer ir, ou é o próprio delegado que escolhe? Não. Hoje, a polícia está
você abre um edital de remoção, né? Então, você se inscreve, se tiver vaga naquele local que você quer ser transferido, é transferido. Mas na época não tinha isso. Então, antes a transferência era por necessidade. Por isso essa mudança. Então, conforme a necessidade o Estado ia apresentando, eles iam mandando os funcionários também diante do perfil de resolução de problemas, enfim. Então, as remoções eram diante da necessidade mesmo. Doutor, fala pra gente, dentro dessa corporação que você trabalha, se você fosse definir hoje o setor que você atua, em uma palavra, você definiria o seu cargo, a sua função, com que palavra? É um desafio. É um desafio para poucos. Diário, né? Diário. Nada um dia é igual ao outro. Sempre é uma profissão muito dinâmica. Sim. E é um desafio, né? E muito desgastante também, né? Mental e fisicamente. Mas a gente acostuma, você acaba criando... interessante o ser humano, né? Você vai sendo formatado para enfrentar aquilo. Então, no começo da profissão, as pessoas... Eu confesso que eu sofri muito, porque era um desafio você ficar preocupado pelo que ia acontecer no dia seguinte, e a gente trabalha só com tragédia, né? Ninguém vai na delegacia contar uma história bonita, né? A pessoa vai na delegacia com um problema, né? Foi vítima de algum crime, já está abalada emocionalmente, e aí você tem que ter um preparo emocional, né? Melhorado, e enfrentar, saber que aquilo é mais um desafio na sua profissão. Então, assim, eu sempre tive isso. No começo a gente sofre mais, depois a prática vai aperfeiçoando a pessoa ao ponto de que você vai ficando mais confiante no que você faz e consegue ajudar muito mais, né? E essa ajuda que eu falo é o senso da justiça que nós temos que ter, né? Esse é o senso da justiça. E dentro da sua gestão, dentro da sua corporação inteira, abaixo de você tem mais ou menos quantos policiais, quantos funcionários no todo que estão ali? Gira em torno de 100 pessoas, né? Eu sou o delegado-chefe da 8ª Subdivisão de Paranavaí, nós temos só 22 no estado. O estado é dividido em 22 regiões. Paranavaí é uma delas, a Paranavaí é a 8ª. Então são 32 municípios, são 8 comarcas, todas essas comarcas têm delegado, tem escrivão, tem investigador e a sede que é Paranavaí. Somando tudo isso aí, dá mais ou menos 100 policiais e 12 delegados de polícia, né? Todos que são gerenciados aí por mim, né? E a gente conduz as pessoas aí. Lógico, a minha função não existe a interferência na decisão do delegado, né? No dia a dia, a decisão jurídica do delegado, mas a decisão administrativa de como deve ser. Aí a gente tem essa orientação. Então nós temos reuniões como se fosse uma empresa, né? Nós estamos falando aqui de negócio como se fosse empresa. Então eu me reúno com os delegados a cada 3 meses e para passar para ele as diretrizes, as metas, como gerenciar situações e meu celular também 24 horas ligado para que a gente possa interagir com eles e orientá-los, né, numa situação de emergência. Quem achou que não era uma empresa? Tem até mais funcionário que muita empresa. Muita empresa. Ô doutor, você começou o seu bate-papo falando que você começou muito cedo essa questão de delegado. E a gente tem muito empreendedor, e aí trazendo pro lado de empresa de novo, a gente tem muito empreendedor que começa a empreender muito cedo. E a gente fala que quando a gente empreende, a gente tem que saber lidar muito com pessoas, você tem esse papel de liderança, você tem esse papel de gestão. Qual a maior dificuldade para você ter se tornado um líder tão cedo? Porque você foi delegado com 20 e poucos anos, é uma coisa muito rara de acontecer. 24 anos é muito raro, mas é muito difícil também. Olha, a maior dificuldade a gente encontra em gerir pessoas, né? Porque, veja bem, o delegado, eu como delegado, eu não preciso gerir só a minha equipe. Gerir a minha equipe é fácil, elas estão lá comigo o dia todo, eu traço a meta como eu quero seguir, e ok, mas nós temos mais algumas pessoas que fogem ao controle. Por exemplo, a vítima, né? A vítima que comparece na delegacia com estado emocional. Nós não controlamos isso, mas o meu policial tem que estar preparado para agir ali com aquela pessoa. E aceitar e entender, fazer uma leitura, opa, essa pessoa aqui precisa de um apoio, mais ou menos, precisa de esclarecimento. O grande problema também que a gente percebe
e isso eu vi na prática, muitas pessoas vão na delegacia e saem com a mesma dúvida que entrou. Não pode. Então, gerir pessoas internamente para que tenham capacidade de esclarecer a pessoa vítima, o advogado. E a terceira gestão também é a gestão popular, que eu diria, é a própria imprensa. Né? A imprensa é um papel fundamental porque ela tem que entender o trabalho policial, o que realmente aconteceu, qual é o papel que o delegado, perante a lei, pôde decidir naquela situação, que nem sempre é a decisão que a sociedade quer. Então existe uma gestão de pessoas e sentimentos muito complexa, né? E isso há um desgaste, e isso precisa preparo, precisa estudo, precisa paciência, persistência, porque quem não é persistente desiste. Fala assim, não, eu não quero isso para minha vida, né? Muita gente, outros saem, ou outros acabam cometendo atos até criminosos, sendo policial, contra a família, né? Eu sempre digo para minha esposa que eu sou delegado, mas ela e minhas filhas também sofrem algumas consequências, né? Porque o estado emocional Sim. que a gente atua diariamente, durante 30 anos, naturalmente, você traz para dentro de casa, né? Por mais que a gente tente separar, mas sempre tem. Então, a grande dificuldade, respondendo a pergunta, além da parte criminal, que a gente tem que trabalhar conforme a lei, é a gestão de pessoas. Que eu acredito também que numa empresa, né, o grande líder, o proprietário, os diretores ali, tem que criar líderes para que os líderes movimentem, né, outros setores e que dê resultados. A polícia é a mesma coisa. É o delegado que é um líder, que é o titular daquela unidade, tem que fazer, instruir, determinar algumas situações para a sua equipe, para que a equipe aplique na prática e essa prática tenha resultado. Com uma investigação melhor, com mais qualidade, com a vítima, com a sociedade tendo confiança na polícia. Isso é muito importante. Né? Ninguém pode ter medo de entrar na delegacia de polícia. Pelo contrário, falou, opa, eu vou num lugar onde lá eu vou estar seguro, eu vou fazer uma denúncia lá. Então isso é um desafio. Isso é um desafio direto, constante. Houve muita melhora, mas essa melhora depende de cada um de nós, profissionais de segurança pública. São muitas variáveis, né? Doutor, você falou da imprensa, né? E eu acho que isso é um aspecto legal que a gente podia até bater um papo sobre esse assunto. Porque hoje, até quando você entrou na polícia, o que era a imprensa? Lá em Mangueirinha, era talvez um jornal local, uma rádio local, né? E alguma coisa... Alemão, uma televisão. Uma televisão. E hoje a imprensa... ela é um monte de pessoas, cada uma com o seu celular na mão, e que em determinados momentos ela se acha no dever de registrar, de postar, de divulgar isso. Como é que você vê essa entrada das redes sociais tão forte dentro de qualquer evento, de qualquer momento, né? A pessoa está passando por um acidente, né? É muito comum você já ver alguém ali com o celular registrando e às vezes tá transmitindo ao vivo, tá divulgando isso, que é crime, né? Você vê isso positivamente, você vê negativamente. Como é que você avalia essa entrada tão forte das redes sociais? E eu nem estou falando no aspecto dos crimes cometidos aqui dentro, que esse pode ser até um foco de uma outra pergunta. Mas como você vê isso positivamente, essa imprensa tão grande que hoje se avolumou no Brasil? Olha, você falou uma coisa interessante. Na época lá de Mangueirinha, né, o início da minha carreira, enfrentava esses mesmos problemas que a gente pode enfrentar hoje. Muitas pessoas pegavam uma matéria lá, ouvir dizer e divulgavam, né? Só que essa pessoa não tinha responsabilidade profissional alguma, não tinha nem formação. Sim. Hoje nós temos grandes profissionais, todos formados, né, que estão ali, são programas de alta audiência, né? No rádio, né? No próprio jornal impresso. E que faz um excelente trabalho de divulgação. Certo. Agora, nós temos que ter uma cautela. Eu sempre fui muito cauteloso com a imprensa. Por quê? Porque eu não tenho a verdade imediata ali. Né? Quando acontece um crime ou acontece um fato, a autoridade policial, o delegado de polícia, eu não tenho a verdade imediata, eu não tenho o julgamento pronto. Né? Sempre tem duas... Nós sempre temos que analisar o que aconteceu, as provas que comprove aquilo ou acontecido e se teve algum culpado. E quem é o culpado. E a imprensa é muito imediatista. Né? Então, muitas vezes a gente vai ser entrevistado, mas como é que vai ser agora? E a pessoa que cometeu isso? Então, muita cautela eu tenho orientado os delegados para que se manifestem geralmente de forma
geral no final da investigação, onde o próprio delegado tem elementos para falar, olha, aconteceu isso, foi dessa forma e nós identificamos o culpado assim. Do contrário, o próprio autoridade policial, o próprio servidor público está cometendo um erro igualmente na imprensa, porque a imprensa está divulgando o que o servidor está falando, né? Sim. A informação que ele está repassando para a população. Então isso tem que ter muita cautela, muito profissionalismo, mas assim, em Paranavaí, eu vou dizer, já faz 10 anos que eu estou aqui, graças a Deus aqui a gente tem uma imprensa de responsabilidade, pelo menos na área policial, eu posso dizer, né? Nunca tive problema, atendo todo mundo, e nós nunca tivemos problemas assim com relação a divulgar fatos que não deveriam. Chegando ao ponto de algumas situações até de crime, eu comentar com o repórter, falar, olha, isso eu não posso divulgar por enquanto, porque está ainda em fase de investigação, de confirmação, mas você fica sabendo que vai acontecer isso, isso, isso. E isso não sai na imprensa. Isso só vai sair quando acontecer. Então isso demonstra o quê? Um extremo profissionalismo da pessoa, né? Que tem consciência de que não, eu não vou colocar isso posso divulgar. Como o primeiro divulgador que possa atrapalhar a investigação e possa prejudicar alguém também. Então, é outra situação também complexa da autoridade policial, de quem trabalha na polícia e quem está na liderança, de que tem que orientar, tem que estar sujeito a visualizar uma situação que pode trazer um prejuízo para alguém. Ô, doutor, a gente entende que na polícia você tem que ser profissionais de alta performance. E eu acredito que isso é muito reflexo de uma liderança, e aí você nesse papel de liderança. Como conseguir construir uma equipe de alta performance? Olha, por incrível que pareça, na minha opinião, pelo menos dentro da polícia, eu consegui aumentar uma alta performance, porque nós temos alguns sistemas de metas de acontecidos do ano passado. Por exemplo, eu sei quantos boletins sobre homicídio foram registrados, quantos foram solucionados e quantos faltam solucionar e por que não foram solucionados, qual foi a primeira atitude dos policiais após o crime. Tudo isso a gente faz uma leitura e eu cheguei à conclusão. Uma das ferramentas que precisa estar muito bem estudada, fundamentada, é a questão da comunicação. A comunicação? O que o policial vai fazer depois de um crime? Qual é a orientação do seu líder? O que realmente eu preciso fazer para que eu vou conseguir descobrir esse crime? Ou o que meu chefe precisa saber, né, para que esse crime seja solucionado? A comunicação. Você sabe onde existe numa empresa ou na própria polícia, várias pessoas que trabalham, várias pessoas que transitam. Uma ordem, ou um recado, ou uma determinação que eu der duvidosa para um policial, pode fazer um leque de informações erradas muito grande, que um crime, que uma situação que deveria seguir para a direita, foi para a esquerda. Sim. E aí, depois, para voltar para a direita, eu vou ter que justificar tudo isso. Então, a comunicação tem que ser assertiva, né? A comunicação não pode ter dúvida. Eu sempre brinco assim, quando você está viajando com o carro, você só vai ultrapassar quando você tiver certeza. Tá dúvida, fica atrás do carro. Ah, não, você tem certeza? Então eu vou. E eu falo assim, na dúvida, não fala em nada. Na dúvida, peraí, vamos ver melhor a situação. Nas dúvidas que eu tenho, eu procuro não me manifestar. Vou me manifestar quando tiver certeza da situação. Então, o primeiro fato que eu vejo, a comunicação é extremamente importante. Você tem que saber, ser claro e saber o que você quer alcançar com aquilo que você está pedindo, né? Na investigação é a mesma coisa, né? Às vezes você comenta alguma coisa com a família da vítima, dependendo do que você comunicar, falar para ela, ou dependendo do que ela entender, um mal entendido, pronto, já maculou uma série de diligências nossas, já muda toda, né? E tem o que você fala e tem o que ele entende, né? Exatamente. São duas situações diferentes. E tem aquilo que nós vamos conseguir provar. E vem a terceira. A terceira. Você viu como muda? Sim. Eu falei, a pessoa entendeu diferente e nós provamos outra coisa. Como diz o Renato, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo aquilo que você entende. O certo, seria o certo, né? Que seria o certo. Mas como você falou, o João perguntou sobre performance e você está no serviço público, né? Porque a polícia é um órgão público, né?
muito forte, né? Tem em todas as cidades, em todos os lugares. Como é que funciona dentro do serviço público, principalmente no seu caso específico, a questão de metas? Existe isso? Vocês trabalham com uma planilha de metas? O que você pretende alcançar no segundo semestre de 24, por exemplo? Foi escrito, vocês discutiram? Como é que funciona metas nesse seu trabalho? Por incrível que pareça, eu vou contar uma coisa aqui que vocês vão falar, nossa, mas... Eu não tinha nem noção. Não tinha noção, a polícia tem isso. Nós temos um BI. Eu tenho um BI que eu acompanho todos os crimes, todos os acontecimentos, todos os registros, todas as medidas protetivas contra a violência contra a mulher, de cada unidade, de cada cidade, o horário, mês a mês, desde 2022. Então eu tenho dentro da minha sala, no meu computador, eu acompanho, sou gestor disso, eu que tenho a senha, eu sei se o delegado lá de tal cidade de Paranacite, como é que a unidade dele está funcionando. Se ele está rendendo, se está tendo evolução, se houve um decréscimo. Por exemplo, na polícia, a instauração de inquéritos policiais, o número de investigações, nem sempre significa desempenho. Porque você instaurar o número de investigação é uma coisa. Dessa investigação, quantas resultaram na condenação ou no término dela foi apurado a autoria do crime e a materialidade? Quantas? No meu BI lá eu tenho. Por quê? Porque senão seria muito simples o delegado instaurar a investigação e fazer ela de forma tranquila. Sim. E no final não ter resultado. Ou seja, nós não queremos isso. Então, tem toda uma simbologia de números, o número de instauração, o número de medida protetiva que ele pediu, medida cautelar, que seria uma busca e apreensão, significa o quê? Se eu vejo lá na planilha que em 2022 uma unidade policial teve pedido de 80 medidas cautelares para o judiciário, em 2023 teve 40, em 2024 caiu para 5, opa, eu já tenho que fazer uma visita para essa unidade, falar com o delegado e mostrar isso para ele. A comunicação assertiva. Olha aqui, ó. O BI me informou o que está acontecendo. Aumentou o número de servidores, o crime existe desde quando você está aqui, mas parece que está diminuindo a evolução, o contato com o Poder Judiciário, esse trabalho dinâmico de investigação. Então, são várias situações que eu tenho dentro do BI. Número de prisões, né? Eu sei quantas, se você falar, eu não tenho de cabeça, mas, doutor Mânica, quantas prisões teve em Paranavaí esse ano? Esse ano. Em comparação ao ano passado, eu tenho o número. Esse ano já foram 88 prisões, né? E só esse ano, né? Mas em 2022 foi quanto? Eu tenho, em 2022 foi tanto. 22 tanto, 23 tanto. A questão numérica, ou seja, o trabalho operacional da polícia eu tenho tudo no computador. Não só de Paranavaí, como também de toda a região. Então eu acompanho isso e a gente vai ponderando. Vai ponderando a qualificação de resultados efetivos, porque como eu disse, volume não significa resultado. O resultado significa a qualidade da investigação. Eu quero saber da qualidade, né? Muitas vezes, e a gente sabe também que aquela investigação, se o sujeito foi denunciado pelo Ministério Público e se for condenado. Então, assim, eu tenho toda essa numerologia para mim analisar e acompanhar as unidades. Então, muitas vezes eu acompanho as unidades à distância mesmo, né? As audiências de oitivas diárias dos delegados, né? Eu tenho uma planilha lá, pelo Google Drive, todos têm a planilha, então eu sei quantas pessoas foram ouvidas lá em Santa Isabel de Bahia hoje. Se o escrivão lá, quantas pessoas ele ouviu. Se dentro dessa oitiva está normal o tempo de atendimento, quanto tempo ele levou para atender essa pessoa, né? Então tem toda uma dinâmica por trás disso. Parece que não. E isso uma empresa, é o sistema do Estado. É o sistema Todos do os Estado. Delegados-chefes, das 22 delegacias, Exatamente. cada um tem esse controle. Tem esse controle. E nós somos obrigados a acompanhar e fazer o planejamento em cima disso. Então, olha, para o ano que vem nós vamos planejar melhorar isso aqui. Nós vamos diminuir esse tipo de situação aqui, tipo de furto. Por quê? Porque está aumentando. Então nós vamos combater esse crime. De que forma? Né? Aí vem a comunicação assertiva. Então, eu acredito que pouca gente sabe, né? Então alguém deve estar pensando, poxa, mas na polícia os caras, né, tem que acompanhar tudo isso para ter resultado, sim. E a gente percebeu que essa ferramenta,
possibilita nós gastarmos energias onde tem que ser gasto. De vez de ficar gastando energia com todo, vamos gastar energia onde, primeiro, a prioridade, onde tem prioridade e aonde realmente necessita. E isso aí possibilita. E uma dica para quem vai empreender, né, puxando para o lado do negócio, para você fazer um planejamento estratégico de qualquer empresa, você tem que ter dados. E o delegado confirmou isso ali, é a mesma ação dentro do serviço público. Ô, Mânica, você já foi convidado algumas vezes e atendeu, né? Agradeço até sempre, é muito solícito quando a gente chama para você conversar com os alunos de direito, de outros cursos. Para um aluno que está lá no curso de direito, né, nós vamos ter muitos alunos, né, João, Sim. assistindo, né? Para um Já aluno... fica o convite de novo para ir lá outro dia. Fica de aproveitar aqui, né? Para esse pessoal que está na universidade, esse pessoal que vai sair com aquela idade que você saiu Sim. lá atrás, né? E ou vai para empreender num escritório de advocacia, ou vai para prestar concurso para magistratura, né? Ou para delegado, como foi o seu caso, né? Tem tantos segmentos. Que conselho chave você dá para um aluno que está na universidade hoje cursando direito? Tem para outros cursos também, mas especificamente para a sua área. Olha, a minha área policial, eu diria o seguinte: seja justo, procure a justiça para você mesmo. Para você mesmo. Porque na nossa atividade, vou dizer como policial, você não consegue dormir muito fácil sendo injusto. A não ser que você tenha um princípio diverso. E aí eu, como delegado, eu torço que a pessoa não ingresse na polícia, né? Vai fazer outra coisa. Mas se você tem bom princípio, né, uma boa formação, e virou um policial, a responsabilidade, eu sempre digo que é dobrada. É dobrada, né? Da mesma forma que o advogado, quando é contratado, ele busca defender o seu cliente de forma a provar até que ponto o cliente dele tem culpa, a autoridade policial não está sendo paga ou não passou no concurso para simplesmente buscar a condenação de ninguém, né? Muito pelo contrário, nós somos o primeiro garantidor da legalidade e da justiça. Né? O delegado é o primeiro, porque a situação chega até ele em primeiro lugar. E ali ele é formado em direito, ele é um técnico da segurança pública, ele tem o conhecimento da lei, ele tem que buscar a justiça. Falou, opa, peraí, isso aqui eu vou fazer uma investigação muitas vezes, não para apurar se aquele cidadão é o criminoso. Às vezes a investigação é instaurada para apurar que aquele cidadão não tem culpa. Que ele é inocente. Que ele é inocente. Motivo pelo qual nós vemos, não raras vezes, na televisão, pessoas presas inocentes. Por quê? Porque provavelmente a polícia seguiu uma linha absoluta, não quis saber de outra, né? E simplesmente, não, é esse. Aí lá na frente, depois de 12 anos do sujeito preso, não, descobriu que ele não é o culpado. Como nós vimos, eu vi recentemente. Eu vi domingo um caso similar. Né? Então, isso é comum, mas o que foi? São falhas de persistência no início. E isso vem do profissional, né? E a consciência do profissional. Por exemplo, na dúvida, eu não posso informar a justiça que a pessoa é culpada. Se eu tenho dúvida, eu falo, justiça, nós fizemos a investigação, apuramos todas as necessidades de perícia, fizemos tudo que tinha que ser feito. Mas eu não estou convencido, não está provado que ele é o autor do crime. É melhor eu fazer isso do que eu falar, não, é ele mesmo, embora essa perícia não ficou mostrado, mas existe indício e tal, e é ele, e depois ver que não era o sujeito, era outro. Então, assim, o papel do delegado de polícia, quem passa no concurso, a responsabilidade, eu diria, é dobrada ou triplicada. Por quê? Porque você tem que ter um senso de justiça para você mesmo, porque eu, graças a Deus, Daniel, eu fiz várias investigações de homicídios, tráfico, crime sexual, né? Na época que eu estava na parte operacional, na minha época. E assim, eu sempre agi assim. Enquanto eu não tiver certeza, eu não vou dar um parecer de culpa para ninguém, né? E a investigação, muitas investigações que eu fiz, acabou no curso da investigação revelando que a pessoa que eu achava no início que era culpada não tinha nada a ver. Realmente foi provado que prova buscada pela polícia, não é pela pessoa, não. Através das diligências que eu presidi,
me convenci que aquela pessoa não foi o autor do crime, né? Então isso é muito importante, é muito importante a pessoa saber disso, principalmente quem entra na profissão, novo, com gás, e muitas vezes no afã de satisfazer A comoção popular, que é muito comum, né? a família da vítima, muitas vezes, né, a pressão da família da vítima, que é muito comum, e ele simplesmente falar, não, é isso mesmo. Eu preciso de uma solução. Eu preciso de uma solução e vamos encerrar a investigação e pronto. Então isso seria um dos principais assuntos que eu diria para quem está iniciando na profissão. E somado a isso, aquela questão, botar na cabeça do profissional iniciante. Você é delegado de polícia, você não é um carrasco. Você é um técnico do direito, você é o técnico da segurança. Você está ali para comprovar se aquela situação, quem cometeu, está provado que é ele ou não. Não significa que alguém está falando que é ele e você vai no coro das pessoas e não, é esse mesmo e pronto. Justamente por isso que você passou no concurso. Você estudou, você foi inteligente, você foi separado de milhares de pessoas, escolhido para fazer o que é certo, né? Tem que tomar muito cuidado, porque comigo, como eu disse, comigo nunca aconteceu. Sim. Mas se um dia eu tivesse feito uma investigação, colocado alguém em carceragem, o cara ficasse preso, que seja um dia, e depois provasse que ele fosse inocente, eu ia ficar muito mal. Eu ia falar assim, que profissional eu sou? Que nível de profissional eu sou? Né? Então, assim, eu faço o máximo para cumprir e buscar a verdade. Não o que a população pensa, o que o advogado está defendendo, ou o que a família está achando. Eu faço o máximo para buscar a verdade. Né? E isso é a responsabilidade que nós temos. Nós temos o cargo de delegado de polícia dentro de suas prerrogativas para buscar a verdade. É só isso. Esse é o segredo de dormir em paz, né? Esse é o segredo de dormir em paz. Verdade? Resposta de É muita responsabilidade. Ô, doutor, a gente vai pra parte 2 aqui, mas... Dá pra ir longe, né? Esse assunto, né? Não, Vou convidar ele depois para um outro podcast. só pra gente fazer fofoca. Outro podcast pra gente falar um pouco mais da parte jurídica, do direito em si, que eu acho que é muito legal. Mas nós vamos marcar outro dia. Ô, doutor, nesse podcast a gente tem o lado cultural, que é o Daniel, e o lado sem cultura da minha parte. Então, assim, eu vou ser curioso, te perguntar, e fique à vontade de você falar, não, eu não posso por alguns aspectos. Qual foi pra você o caso mais difícil que você Lembra? Eu sei que tá doido a perguntar isso também. Não, eu acho legal, uma pergunta muito boa. Nesses 30 anos aí. Olha, eu tive um caso bem complicado no início da carreira, né? Um caso de um aborto de uma adolescente, que a princípio tudo indicava ser um aborto criminoso. Provocado por ela, né? E aquela história, eu falei, não, eu vou investigar para ver se realmente foi provocado ou não. E realmente essa investigação foi muito complexa, sabe? Embora uma coisa simples, mas foi muito complexo porque houve uma comoção social, era uma situação diferente. Um segundo caso também que me marcou muito e deu muito trabalho, vocês conhecem esse caso, foi o caso da morte aqui do Turcão eu lembro. No motel que tirou a vida daquele casal. Jovem casal. Essa investigação foi uma investigação muito difícil, muito complexa, porque foi situações que, ligando um ao outro, muitas vezes perdi o controle da investigação, porque começava a partir para um lado que poderia ser o lado verdadeiro, e aí surgia uma outra situação, opa, aqui já houve um prejuízo, já não faz sentido mais essa investigação. Então nós tivemos que fazer uma investigação bem técnica, e foi bem complexa, mas e esse caso teve um apelo da mídia também muito forte. Muito forte. Chegou ao ponto da mídia, nesse caso, eu acho que de forma inteligente, eu reuni a mídia e falei, gente, eu só comunico com vocês por nota escrita. Então, o que tiver na nota escrita é o que eu posso falar. Tirando o que está na nota escrita da polícia, não adianta entrar em contato comigo. Por quê? Porque tinha coisas que eu sabia, mas não tinha confirmação, né? E era um fato extremamente importante para a cidade, né? A solução dele que acabou sendo solucionado, o autor foi preso, fugiu da cadeia, acabou sendo morto em confronto com a polícia, e o outro participante está preso em São Paulo até hoje, né?
Então, foi um assunto, um dos casos mais complexos que eu tive na carreira, assim. E acho que foi um dos mais Quando o complexos João da cidade. perguntou, eu imaginei. E eu acho que foi um dos mais complexos da Sim. cidade. Sim, Mesmo caso antes de do muita doutor. informação. Eu lembro de um caso, você não estava aqui, mas só para curiosidade, era o caso dos irmãos Prevedel. Já ouviu falar? Não. Foram uns irmãos, uma família em que eles tinham problemas mentais e eles foram assassinados e jogados num poço ali próximo onde hoje é o posto RR. Em Ali era- Paranavaí? Isso, mas isso há muitos anos. Eu acho que ele já era delegado, mas estava talvez nesse começo lá. Ficou conhecido como o caso dos irmãos Prevedel. Mas aí que tá, agora Sim, foi homicídio. foi solucionado. Foi homicídio. Não lembro. Depois eu vou até procurar para falar com ele em off sobre isso. E você vê, voltando só a esse assunto, em Piraí do Sul, quando eu era delegado, eu tive uma situação lá, vou resumir para vocês terem uma ideia da complexidade. Tinha uma pessoa que trabalhava lenhador, né? Ficava Sim. lenhador e morava do lado de uma família que tinha uma menina especial. Ela era surda e muda, mas era uma mulher. E a mãe dessa menina, para fazer dinheiro, lavava a roupa. E esse lenhador, por ser vizinho, entregava a roupa Para ela lavar. para ela lavar. Então, naturalmente, esse cidadão sempre ia na casa entregar a roupa e tinha contato com essa mulher que era especial. Essa mulher foi violentada e acabou ficando grávida. E a população inteira afirmava que era o E esse lenhador. cidadão. E o lenhador, com medo de ser agredido e todo mundo querendo pegar ele se evadiu da cidade. E aí, então, a imprensa, todo mundo se evadiu. E a polícia não vai fazer nada? Ô, delegado, o senhor é delegado da cidade, e aí? Vai ficar, né? Não vai prender, não vai resolver? E eu, naquela época, voltando à história da verdade, né? Como eu não tinha a verdade naquela situação, eu falei, não, eu não vou comprar essa briga sem fundamento, né? Jurídico. Eu vou fazer a investigação. Fiz a investigação, foi uma investigação muito complexa, precisou de DNA naquela época. Hoje o DNA é rápido. A gente consegue o DNA pela polícia científica e tal. Mas naquela época o DNA demorava 6 meses. E a população clamava pela prisão da pessoa, né? E eu fiz a investigação, acabei fazendo o interrogatório dele. Ele concordou em ceder Material genético? Material genético. E foi feito o exame genético. Passado um tempo e a população toda semana pedindo a prisão dele. Cobrando. Eu falei, eu não vou pedir a prisão. E fui na rádio. Na época eu falei, olha, eu não vou pedir a prisão. Eu vou pedir a prisão quando tiver o resultado do DNA. E esse cidadão acabou, então, chegando o DNA e comprovou que ele não era o autor Não era o pai da criança. pai da criança. Quando o DNA chegou, a criança tinha até nascido já. Demorou mais de 8 meses, eu acho. Já tinha até nascido. E aí, depois de 8 meses, o cidadão voltou para a cidade, porque durante esses 8 meses a população queria... Se voltasse antes, provavelmente poderia até ter uma tragédia. Então, por isso que eu falo, o delegado ele não pode ser levado pela opinião pública. A família dessa moça, você imagina a pressão, ou o que eu ouvi da família, né? Imagino. Teve a filha violentada, né? Então, mas eu aguentei firme, o psicológico da gente tem que ser preparado, ou você aprende, ou você sofre, né? E no fim, teve o resultado diverso do que todo mundo queria. E é isso que faz com que a gente continue trabalhando com serenidade. Porque a gente pode errar, mas errar por dúvida, não podemos, né? E quem está entrando nessa área policial, diariamente vai se confrontar com situações que podem trazer resultado diverso. Doutor, vamos para a parte 2. São perguntas rápidas. Perguntas para você responder em uma palavra ou em 5 segundos, negócio bem rápido. Um sonho, doutor Mânica. Um sonho, viver na praia. Viver na praia, que legal. Terminar minha vida na praia. Um livro. Bom, tirando o livro da minha filha, né? Podemos falar. Um livro é o livro da minha filha, né? O livro da sua filha. Vamos contar um pouquinho dessa história. Sua filha terminou recentemente o curso de psicologia, Beatriz, não é isso? Isso, a Beatriz foi aluna, desde quando eu cheguei em Paranavaí, nós matriculamos ela na FATES, aluna da FATES. Do fundamental, do colégio e depois do curso de psicologia. Fez o curso de psicologia. Doutor, só para ficar registrado, onde o senhor matriculou ela? Primeiro na FATES Max. Ah, tá. Não, só para fazer uma propaganda da FATES. Propaganda Muito obrigado. Max. Doutor.
E veio a pandemia, a Beatriz falou, pai, eu vou escrever um livro. E foi pro quarto e começou a escrever um livro. O nome do livro chama-se Autoaceitação, né? É um livro de uma autobiografia dela, né? Que demonstra aí os sentimentos de vitória que ela teve e tal. Um livro muito fácil de leitura. E ela se formou em psicologia, está muito bem, está começando a profissão, gosta, ama o que faz. Eu sempre digo o seguinte, tem gente que gosta da profissão, né? A Beatriz ama, ela vibra com o que faz. E então ela está muito bem, fico feliz. Esse livro teve um divisor de águas, né? Porque houve uma boa aceitação no mercado, amigos, né? E para ela também foi uma grande vitória escrever esse livro, porque fala um pouco dela e das dificuldades que ela teve como pessoa, e, enfim. E um segundo livro que eu indicaria, né? Que eu li, que me marcou, né? Eu não sou muito leitor de livros, mas de literatura, mas lá, quando delegado ainda, eu ganhei esse livro de um amigo, chama Segredos da Realização. É de um autor, um palestrante chamado Brasílio Stare Pravo. É um livro simples de leitura, mas um livro de um conteúdo fora do comum. E eu li aquele livro na época, estava meio desanimado, meio cansado da polícia, com 10 anos, né? A gente passa... Comecei assim, a ficar um pouco cansado, né? Mas a polícia, né? Aquela coisa que todo mundo sente, né? Que parece que não resolve nada, estamos jogando gelo, vou continuar fazendo isso o resto da minha vida, não vai resolver nada. E aquele livro me deu falei, não, é isso mesmo, eu vou continuar fazendo o resto da minha vida o que eu me propus, o que Deus permitiu fazer. É isso mesmo. Só com uma diferença. Vou fazer com energia positiva e com energia de o máximo que eu posso. Entregar o melhor. Entregar o meu melhor. E dali para frente, eu tive grandes avanços na polícia, tanto é que hoje eu sou chefe da Polícia Civil de uma das regiões do estado do Paraná. E eu achei um livro que me marcou, né? Não digo pelo conteúdo, não só pelo autor, que é um autor até desconhecido, mas é um livro que me marcou. Então, se alguém tiver interesse de fazer uma leitura rápida, simples, muito boa. E o livro da Beatriz também, né? Que é uma excelente leitura. Legal. Doutor, um filme? O Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump. Gosto muito. Maravilhoso filme. Muito bom. Isso aí, eu... fica aí. Perguntar, mas vou perguntar. Um time de futebol. Vixe, Maria, aí agora você me apertou. O homem é armado, hein? É assim, ó. Eu sou filho de gaúcho. Então, por questão familiar, meu pai... Você vai ser colorado. Vai ser Inter. Vai ser Inter, eu era Inter. Aí eu fui crescendo e tal, né? E gosto do Flamengo. Gosto do Flamengo, mas não acompanho, né? Tinha uma época que até acompanhava e tal. Mas seu pai era colorado, então? Meu pai era colorado. Então, na frente dele, eu era colorado roxo. Quando eu morava fora, né? Trabalhava, daí eu acompanhava um pouco o Flamengo. Mas hoje eu tô totalmente afastado. Alguma simpatia pelo Corinthians, algo assim? Rapaz, acho que não, hein? Os dois são corintianos aqui, né? Os dois. Não, dois agora é a CP. O doutor tá aqui, é a CP. Vamos ser a CP. E atualmente eu sou CP, né? Aí, doutor, melhorou. Tem jeito de ser contra. Nós todos somos a CP. Com certeza. Doutor, você disse que assumiu lá a delegacia com 24 anos de idade, com 17 estava entrando na UEM, né? Como calouro do curso de Direito. A minha pergunta para você é, o que você falaria pro Luiz Carlos Mânica, de 17 anos lá atrás, se você pudesse dar um conselho para ele? Se eu pudesse dar um conselho para ele, seja mais autoconfiante com 17 anos, né? Sim, quando entrou na universidade. Luiz Carlos, seja autoconfiante que vai dar certo. Porque no início da nossa carreira, por que eu falo autoconfiante? Porque hoje eu tenho uma autoconfiança muito grande no que eu faço, no que eu faço no dia a dia. Pro dia de amanhã, eu estou confiante no dia de amanhã. Mas com 17 anos, você tá ali meio... E agora? Né? Você não tem aquela insegurança. E assim também quando eu me formei, né? A insegurança. E eu acredito que seja também a muitas pessoas. Então, essa fala para alguém que continue, acredita em você, né? Sim. Eu sou dessa situação, eu sou dessa opinião. O que faltou para mim com 17 anos é eu me confiar mais em mim, embora tive um curso normal, né, do que eu me propus a fazer. Entrei com 17 anos, me formei com 22 e com 24 fui delegado. Mas eu sofri muito por causa da falta da confiança que a gente tem, né? E assim as pessoas também, né? Quando alguém vai fazer alguma coisa,
Puxa, mas será que vai dar certo? Será que isso eu vou ser capaz? Será que eu tenho essa... Tem. Todos nós temos. Se ardeu seu coração para fazer, pode fazer que Mas vai dar certo. é o mal da juventude. É o mal da juventude. Doutor, precisa resgatar isso. minha última pergunta é para o Daniel fazer a última dele. Uma frase que você gosta, que você fala com bastante vezes, enfim, mas uma frase que você pudesse deixar explícito para todo mundo poder ler. Que frase seria? Olha, difícil, tem tanta coisa boa, né? Mas acho que faça o seu melhor. Talvez seja isso. Faça o seu melhor. Sempre. Sempre. Eu acho que cada um, dentro da sua limitação, né? Muita gente fala, mas eu não gosto de fazer isso. Não, mas faça o seu melhor que você for fazer. Tá bom. Né? Tá Cortella fala muito isso, né? É. E assim eu falo também dentro da minha atividade. Sim. Quando os investigadores, os servidores falam, doutor, mas é difícil. Tal. Eu falo, olha, faça o seu melhor que vai ter um resultado diferente. Eu gosto muito da frase do Cortella. Cortella é fantástico. Sensacional. Ele fala, faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. É isso. Né? É muito boa essa frase. E ele dá ênfase, faça o seu melhor. Não é o melhor, não, faça o seu. É isso aí. A gente percebe que quando a gente faz o melhor da gente, em qualquer situação, a gente fica com a consciência limpa, né? Fala, eu fiz o meu melhor. Independente de qualquer... Eu fiz o meu melhor. Ah, mas aconteceu o que não estava esperado. Tá, mas eu fiz o meu melhor. Não dependeu... Não teve contribuição minha aquele resultado. Sim. Né? Isso é importante. Doutor, para encerrar, queremos agradecer muito, né? Foi muito bom falar com você, foi um papo bem legal. Mas a última pergunta, depois a gente faz os agradecimentos, é o seguinte, tem uma música do Titãs que eu gosto muito, que chama Epitáfio. Você deve já ter ouvido. E ele fala, queria ter amado mais, queria ter me entregado mais, queria ter feito muitas coisas melhores. E epitáfio é uma coisa que a gente sabe que é aquilo que a gente quer deixar escrito na nossa lápide. Então, nós vamos embora um dia, né? Nós não queremos ir, mas a gente vai. Alguns demoram mais, outros menos, né? Os nossos avós se foram, né? Dos bisavós, depois os avós, depois, infelizmente, por uma tendência natural da vida, a gente perde os pais, o pai, a mãe, e depois nós vamos e os nossos filhos vão ficar aqui e os nossos netos. E se você fosse deixar uma frase na sua lápide, olha que pergunta forte. Sobre mim? Sobre você, o que você escreveria? Fui um privilegiado. Fui feliz, fui um privilegiado. Poxa, muito legal. Eu só tive privilégio, eu digo assim, eu só tive bons amigos, só tenho bons amigos, tenho uma família estruturada, maravilhosa, tenho uma profissão desafiadora que me alimenta a cada vez melhorar mais e me sinto capacitado para isso. Então, só pode ser um resumo de um privilégio que Deus acabou concedendo para mim. É isso. É, incrível. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Meu abraço fraterno para Luciana, que eu conheço desde criança, né? Sua esposa. Abraço para Bia. Bia, um beijo para você. Desejo muito sucesso na sua profissão, né? Sua maravilhosa profissão de psicologia, de psicóloga, né? E vou convidar você para um podcast. Já fica o convite aqui, ó. Vou deixar um convite e vou convidar você para um podcast para falar um pouquinho sobre o seu livro, tá bom? Que você teve a oportunidade de escrever, uma coisa muito legal. Doutor, muito obrigado. Um abraço para a Heloíse também, que eu sei que ela vai assistir o podcast. Ah, vai, né? Obrigado. Ela vai assistir a sua irmã, que foi nossa professora, João. Trabalhou na FATES, quando a FATES começou lá 15 anos atrás, uma profissional de sucesso, doutora na área de tecnologia, na área de informática, né? Um grande abraço. E suas considerações finais antes da dele, João. Beleza, doutor, muito obrigado. Obrigado por aceitar esse convite. Como cidadão de Paranavaí, obrigado por tudo que você faz pela nossa cidade. Não é uma profissão fácil, a gente sabe que não é. Como você mesmo falou várias vezes, envolve muito a sua família. E obrigado por considerar Paranavaí a sua família. Porque o que você faz aqui realmente é um trabalho excepcional. Sou de Paranavaí também a vida toda e desde quando me conheço por gente, lembro de você ali à frente. Então, realmente é agradecer pelo carinho que tem pela FATES, por ter confiado
a educação da sua filha conosco, desde lá de pequenininha até a faculdade. Sim. E só agradecer mesmo, doutor. Eu que agradeço vocês aí pelo convite, né? Contar um pouco da minha história, da minha família. A Beatriz foi muito bem direcionada, né? Estudando na FATEC, extremamente feliz na profissão. E como eu disse, é nada mais da minha obrigação, né? Eu saí de Paranavaí com 17 anos. Estudei nos colégios públicos, como eu disse, e voltei para Paranavaí com 45, né? Eu tô com 55 anos, então nada mais justo do que eu vir para Paranavaí fazer a diferença, dentro do meu possível, mas eu sempre fiz o meu melhor e vou continuar fazendo enquanto estiver por aqui. Então, e termino dizendo, por que tudo isso? Só tem um motivo, por eu ser um privilegiado, né? Deus me privilegiou essa oportunidade de voltar para Paranavaí. É isso aí. Isso aí. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos vocês pela audiência, tá? Estamos encerrando aqui mais um episódio do nosso Bora Falar de Negócios. Até a semana que vem.